Muito bem, você é amigo do Jornal Atos, a gente está dando sequência aqui ao nosso trabalho, né, cobertura dessa campanha eleitoral efervescente na região, toda a região, claro, foco do Jornal Atos nessas eleições do próximo domingo. Aliás, a gente vai ter duas divisões dessa apresentação, né, e uma delas exatamente no domingo, durante esse programa de cobertura do pós-eleição também. E é claro, né, a gente, além da informação, o fato em si, é importante a gente discutir os cenários, e para isso o seu Jornal Atos, na nossa cobertura, tem a honra de ter a participação aqui do professor José Maurício Cardoso do Rego, ele que possui graduação em Filosofia, mestrado em Educação, ambos pelo Centro Universitário Salesianos de São Paulo, Unisal. Atualmente é professor de Educação Superior da Universidade de Taubaté, a Unital, e tem experiência na área de filosofia com ênfase em política, ética, educação e sistema educacional. Professor, primeiramente, muito obrigado pela participação, se aceitar esse convite nosso para a gente poder discutir uma das eleições, talvez uma das eleições municipais mais diferentes, controversas do que a gente tivemos, né, nos últimos anos. Eu queria começar a conversa com o senhor fazendo um paralelo com o que tivemos há 2 anos. Eleições de 2022, tivemos um Lula-Bolsonaro que dividiu o país, talvez na disputa mais polarizada que o Brasil já viu numa eleição, e ela dividiu o país em vários aspectos, aliás, praticamente em todos os âmbitos. Hoje você quase não discute qualquer coisa sem citar direita e esquerda, sem citar Lula, Bolsonaro. E a nossa região parece que para essa eleição, de certa forma, se não o direita e esquerda, mas ela trouxe essa forma polarizada de se discutir política. O senhor entende assim? Como é que o senhor está entendendo hoje o cenário do Vale do Paraíba na discussão das eleições de 24? Olá, Francisco. Olá a todos que assistem e ouvem o Jornal Atos de Lorena, e quero agradecer já de antemão a oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês essa discussão sobre a política e automaticamente a incidência dela no nosso dia a dia. Olha só, nessa introdução que você fez, você colocou vários elementos que de fato fazem parte do nosso dia a dia. O Brasil, na história política brasileira, nunca se discutiu tanta política quanto se discute hoje. E isso, claro, começa lá em 2014 e chega a 2024, muitas vezes dificultando o bom senso e até mesmo ali um ponto de racionalidade, de convergência racional na discussão política. E o Vale do Paraíba, claro, está inserido nessa discussão. Basta você lembrar um pouquinho da história e saber que uma das regiões mais conservadoras do país é exatamente a região do Vale do Paraíba. E isso, claro, impacta no processo eleitoral. Então, isso que está acontecendo hoje em Lorena, Guará, Pinda, Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, é uma coisa que tem nexo. Existe ali algum elemento de cola entre essas cidades e que chama a nossa atenção, né? Claro que sempre pela perspectiva positiva, até porque a discussão sobre a política já é positiva em si. Talvez o que precisemos daqui para frente é dar qualidade a essa discussão. Mas a discussão em si, ela é muito favorável e ela é muito bem-vinda dentro do processo democrático, que é exatamente o regime, né, que nós hoje vivemos no Brasil. O senhor citou esse cenário e a característica do Vale do Paraíba, né, a região amplamente conservadora, e a gente tem algumas subdivisões. Se a gente for pensar na questão partidária, por exemplo, da direita no Brasil hoje, principalmente quando a gente fala do estado de São Paulo, a gente tem um tripé, partidariamente falando, que é PL, PSD, Republicanos. E quando a gente fala, por exemplo, no governo do estado de São Paulo, nesse tripé a gente tem um PL com ali a nuvem Bolsonaro sobre ela, né?
sobre ele. Um PSD da área mais politizada de corredores, a política dos bastidores, o PSD do Kassab. E, por outro lado, republicanos, o partido hoje do governador do estado. Em algumas cidades, a eleição ela tem, de certa forma, uma subdivisão. Por exemplo, Guaratinguetá, dos cinco candidaturas que nós temos em Guaratinguetá, as 3 mais bem colocadas em todas as pesquisas fazem exatamente essa subdivisão. PL, PSD e republicanos. O eleitor, primeiro saber do senhor, se eu acho que essa fragmentação ela é natural, até pela característica da região, e o senhor acredita que o eleitor, ele faz essa conta na hora de avaliar o candidato, ele pensa diretamente num padrinho nacionalizado do seu candidato, mesmo quando a gente fala de cidades interioranas, como Guará, Pindamonhangaba, o senhor acredita que essa conta cai também aí na cabeça do eleitor, na hora que ele vai para decidir a situação na urna? Então, de novo, né, você colocou algumas informações que merecem uma atenção da nossa parte. A primeira coisa, né, a gente sempre faz essa divisão, né, entre o progressista e o conservador. O problema do conservadorismo brasileiro é que ele é um conservadorismo moral, não político. Então, se a gente vai lá nos grandes contratualistas da política, como Locke, por exemplo, a gente não vê de maneira nenhuma consonância entre aquilo que é defendido aqui no Brasil, em termos de estrutura política, de administração, de representação política, com aquilo que foi pensado por esses grandes pensadores da política internacional. O que a gente vê aqui é um alinhamento muito claro de um conservadorismo moral, de um conservadorismo religioso, comportamental, que se mistura com esse conservadorismo político. Tá? Essa informação é importante. Tá? Por isso que você vê que nas campanhas, principalmente no interior, são regadas por discursos moralistas. Tá? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né, como nós estamos num país que é conservador por natureza e por cultura, é muito óbvio que os partidos que são considerados de direita, eles consigam fazer mais sucesso que os partidos progressistas. Então, hoje estão em evidência esses 3 que você colocou, e isso é muito real. Né? Nós temos o PL, do Valdemar Costa Neto, nós temos o PSD do Kassab, e nós temos o Progressista, que, na verdade, é um partido fundado pela Universal do Reino de Deus. Então, republicanos aí, né, acho que eu citei errado agora, desculpa, os republicanos, né, Partido Republicano, é um partido criado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que, a partir de 1986, acabou, na verdade, se apresentando diante do Estado. E existe alguma coisa contra isso? Nada. Na democracia, tudo é válido, desde que seja ordenado. Então, essa discussão ela não parte de maneira nenhuma por um momento de desqualificação ou de potencialização de qualquer partido que coloque. Tá? Mas, voltando então à linha de pensamento, no Vale do Paraíba, que tem uma industrialização tardia, em que tem uma tradição campesina, rural muito grande, é muito mais fácil acontecer esse alinhamento com o conservadorismo. Existe exploração disso a nível nacional? Claro que existe, tá? Porque na política todo mundo quer ganhar. E para ganhar é preciso se aliar a pessoas que tenham capacidade de fazer esse processo acontecer. Então, a segunda coisa que eu gostaria de comentar da fala sua é que a eleição municipal, com exceção das metrópoles nacionais brasileiras, né, elas não têm nada a ver com o cenário nacional. Então, se você pegar Pinda, Guará, Lorena, Canas, qualquer cidade do interior aqui, somente
do centro para o fundo do vale, são realidades totalmente diferentes daquela que é praticada a nível nacional. Só que esse alinhamento, ele traz esse reforço de imagem. Então, se eu estou alinhado ao governador Tarcísio, se eu estou alinhado ao presidente Lula, se eu estou alinhado ao ex-presidente Bolsonaro, eu tenho vantagens em relação àquilo que você, que é meu adversário, coloca. Mas esse alinhamento, ele é puramente emotivo. A pessoa, na verdade, estabelece a conexão, mas ela não sabe qual é o sentido da conexão. Por isso que, infelizmente, a gente conclui que o processo político brasileiro é muito pueril, é muito ingênuo. Ele acontece somente no dia 6. Para aqueles que vão ter segundo turno, depois volta a acontecer como você colocou. Mas para a maioria de nós que estamos aqui no interior, ele acontece só uma vez a cada 2 anos. E nós elegemos a presidência da República ou elegemos o prefeito da nossa cidade. Então, esse grau de, talvez, de inexperiência política vai refletir exatamente na condição de qualidade de vida que nós temos no Vale do Paraíba. Então, nós temos muitas necessidades, muitas. Para você ter uma ideia, e acho que todo mundo que está ouvindo, está assistindo a gente tem, a Via Dutra, por exemplo. Você transitar São Paulo, Rio, tendo o Vale do Paraíba como meio entre as duas, tecnicamente hoje é um sacrifício. Então nós precisamos de uma nova rodovia. Existe um prolongamento da Carvalho Pinto, mas isso tem 30 anos. Então falta para nós, talvez, uma melhor racionalidade do tempo quando nos dirigimos de Lorena para Taubaté, de Lorena para São José, e ficamos, às vezes, 1 hora, 2 horas parados no trânsito. Quando a gente pega, por exemplo, essa discussão sobre o hospital regional, agora vai abrir um em Cruzeiro, mas a pergunta é, quanto tempo o Fundo do Vale precisa de um hospital regional? Há muito tempo. Então, quando a gente brinca que a política é uma coisa que acontece isoladamente de 2 em 2 anos, nós abrimos mão da qualidade de vida. E essa qualidade de vida acaba cobrando de nós um preço muito alto, porque nós limitamos a nossa potencialidade, inclusive a econômica. Por outro lado, professor, a gente tem um grupo que parece que é quase um trabalho de enxugar gelo, é um trabalho que você fica pensando até a forma que a campanha ela atua para a demonstração de uma ideologia ou para um resultado. E aí essa diversidade, porque a gente está falando sobre os partidos e sobre as campanhas com viés mais à esquerda. Nesse cenário do Vale do Paraíba, o senhor acredita que tipo de trabalho, por exemplo, partidos de esquerda, como o PSOL, o próprio PT, teriam que realizar para retomar um cenário na nossa região, que nunca foi tão vasto, mas que foi muito deficitário na última década, né? No período ali de 16 para cá, da eleição de 16 para cá, que tipo de trabalho partidos como esse devem fazer? Há uma falta de união na hora de decidir uma campanha eleitoral? Há uma falta de melhor pensar num projeto do viés do que sim num projeto de resultado final? Então, essa é uma discussão que é muito própria dos grupos associados de esquerda, né? São dialógicos demais às vezes. Mas é uma característica, como eu falei para você, dos grupos que tem essa pegada progressista. O Vale do Paraíba, o Francisco, é uma região com uma potencialidade econômica tremenda, tá? Não importa se é o ecoturismo, se é a agricultura diversificada, se é a industrialização, ela tem uma característica muito interessante que ainda não foi explorada. E os partidos que, na verdade, podem oferecer condições para essa conversa acontecer são exatamente os partidos de esquerda. Mas isso independe da minha vontade, da minha interpretação ou da sua.
O que é importante é que existe uma lógica dentro do processo político. Essa lógica é utilitarista, então uma ação sempre tem uma pretensão, tá? E os partidos, todos eles fazem isso. Então agora, por exemplo, nós temos uma projeção muito grande de dois partidos de direita na nossa região, o PL e o PSD, tá? São os dois grandes que estão disputando espaços, tá? Existe algum problema em esses dois partidos estarem entre nós? De jeito nenhum. Ao contrário, né? Se nós estamos na democracia, a diversidade é bem-vinda, a pluralidade é bem-vinda. O que a gente deveria discutir é exatamente quais são os grandes projetos. Esses grandes projetos, independente da minha vontade, eles dificilmente acontecem nos partidos que são pragmáticos, que são partidos de direita. Então, você pode, por exemplo, pegar o último governo federal, tá? O penúltimo, né, que saiu. Quais eram os projetos nacionais? Não existiam projetos nacionais. Existem nesse governo atual alguns poucos, talvez 2 ou 3. O que falta para a gente são projetos de grande envergadura. Então, como a gente não tem uma cultura política de responsabilidade com a qualidade de vida, não adianta a gente, por exemplo, apontar a esquerda ou direita como solução, porque a solução não acontece por via partidária. Ela tem que acontecer por conscientização, por participação das pessoas. E essa participação, evidentemente, ela é mais acalorada, isso não quer dizer que vai resolver, nos partidos de esquerda do que nos partidos de direita. E agora, professor, para a gente rumar aqui para o final da nossa conversa, infelizmente breve, né? A gente gostaria de conversar muito mais sobre esse cenário, mas algo que ele remete, eu gostaria de saber a opinião do senhor, ele remete para mim não só ao nosso cenário da política Vale Paraibana, mas algo como um geral que a gente tem visto. O eleitor hoje, a forma como o eleitor consome a política, né? O senhor citou muito bem que principalmente de 2014 para cá, 2013 para cá, o brasileiro fala muito mais da política como jamais o falou. Infelizmente, não foi preparado para isso, né? A gente fala por aqui, professor, que o brasileiro foi falar de política com a cultura do futebol na cabeça, né? Que inclusive o termo que se usou, que sempre se usou do Fla-Flu, nunca foi tão bem utilizado. A gente vai a um debate, a uma discussão política com o estômago que estava preparado para um Palmeiras e Corinthians aí. E eu queria saber do senhor, assim, esse cenário parece muito mais com o mercado? O eleitor consome a política como entretenimento? O partido, o candidato, vê muito mais no eleitor, não mais um eleitor, mas um consumidor, e vai entregar não o que ele precisa quanto a projetos políticos, a propostas para municípios, estados ou país, mas sim o que o eleitor quer, ou seja, o entretenimento? Rapaz, essa sua interpretação vale um estudo pormenorizado. Né? O que a gente discute em ciência política é que os grandes grupos econômicos, e aí sem pedantismo ideológico, se apoderaram da democracia. Ela virou, como você mesmo colocou, um produto vendável, um produto que gera economia para alguns grupos sociais. Então, se você analisar essa discussão sobre a política que acontece no campo da emoção e não da razão, gera algumas anomalias. Então, esse Fla-Flu, né? Flamengo-Fluminense, né? Que você colocou, Fla-Flu. Ele denota, na verdade, uma patologia, né? Por que uma patologia? Porque o futebol, ele é todo alicerçado num processo de embate, num processo violento, corporal,
em que nós todos sabemos pela cultura brasileira que dificulta a própria percepção de convivência solidária, fraterna, harmoniosa entre as pessoas. Só que uma coisa é você estar numa organizada, você está num fluxo de torcedores, outra coisa é você estar numa eleição. Então, são realidades diferentes, mas são tratadas do mesmo jeito. Então, esse radicalismo, ele empobrece a nossa cultura política e dificulta, como eu disse para você, não só a conversa sobre os grandes projetos, mas a avaliação e execução deles. Então, a gente está perdendo e está perdendo muito. Poderia existir uma solução para isso? Bom, poderia, claro, né? Se, primeiro, o processo eleitoral não fosse tratado como um grande Big Brother, um grande teatro de barbárie, como está acontecendo hoje. Como sempre aconteceu, é que a gente nunca tinha percebido a potencialidade disso. Hoje, você percebe que existem grupos econômicos, grupos midiáticos, explorando isso. Eu posso dar um exemplo muito interessante para vocês aí que são jornalistas, que é o caso do Pablo Marçal em São Paulo. O partido dele não tem representação no Congresso Nacional. Então, se ele não tem, tecnicamente, ele não seria obrigado a participar dos debates. Só que, de repente, descobriram nele uma fonte de informações, uma fonte de entretenimento. E esse rapaz, ele representa muito daquilo que parte do eleitorado é ver o circo pegar fogo. Só que o circo pegar fogo não representa lá no final a qualidade de vida que é esperada. Então, a gente analisa, mas é um processo democrático, é um processo de direito e tudo mais. Não, na verdade a gente está perdendo, e nós não, né? Porque, por enquanto, está circunscrito à cidade de São Paulo. Mas ali o paulistano vai perder muito, e perde muito com o discurso, com a truculência desse candidato, inclusive desestabilizando todos os outros. Então a gente precisaria encontrar um meio termo. Esse meio termo é a sensatez. Apostar muito no pacto civilizatório, apostar na convivência de ideias divergentes, das ideias discrepantes, tá? E fazer um bem bolado. O bem bolado, o que é? De tudo nós podemos extrair alguma coisa positiva. Essa alguma coisa positiva, na política, agrada a X, Y, Z. Até porque todo mundo sabe que nós vivemos numa sociedade plural. Os interesses são diferentes, são divergentes, mas nós convergimos para a boa convivência, para a qualidade de vida, né? Então esse é o grande projeto, a grande proposta da vida política, e não essa banalização que infelizmente estamos assistindo todos os dias, não só assistindo, mas também lendo todos os dias. Muito bem, professor, a gente queria agradecer a participação do senhor, a possibilidade da gente poder fazer esse bate-papo breve, né? Como eu disse, é assunto, é tema para a gente aqui passar um bom tempo conversando. Espero ter a oportunidade de termos mais conversas como essa, porque a política, a gente sabe, ela não vai só até as urnas, pelo contrário, ela continua todos os dias com a gente, e a gente luta aí para que ela seja positiva, né? A gente sabe que é um trabalho difícil, mas que a política possa trazer resultados positivos para a gente, professor. É isso daí. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você, tá? De criar esse espaço importante da discussão sobre a política. Esse é o papel de vocês enquanto rede de comunicação, enquanto fonte de comunicação. É assim que a gente cresce e amadurece. Tá bom? Um grande abraço. Um abraço, até mais.